93% das pessoas que param de fumar vão ter recaída antes de completar 1 ano sem o cigarro. Esse é um dado publicado numa das principais revistas médicas do mundo, o JAMA. Impressionante, né? O meu objetivo nessa aula é te explicar por que isso acontece e, principalmente, o que você precisa fazer para fugir dessa estatística. Vou te mostrar como é possível parar de fumar definitivamente em 4 semanas sem riscos de recaída. Fica comigo até o final, porque durante essa aula eu vou fazer 2 exercícios simples de neurociência com você que já serão capazes de reduzir pela metade a quantidade de cigarros que você está fumando hoje. Eu já ajudei centenas de pacientes a pararem de fumar e não tem motivo nenhum para eu acreditar, ou melhor, para você acreditar que isso não é possível para você também. Se você quer parar de fumar, se você precisa largar o cigarro urgente, seja por problema de saúde, seja porque você quer viver mais e melhor com seus filhos, com seus netos, ou porque você simplesmente não aguenta mais o cheiro, o gosto, fica nessa aula até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui, literalmente, pode salvar a sua vida. Eu vou buscar transmitir o que eu preparei nessa aula da forma mais didática, mais objetiva e mais rápida que eu puder, mas para isso é importante que eu alinhe desde o início com você as expectativas. Você não vai me ouvir aqui prometendo nenhuma solução milagrosa para largar o cigarro, até porque isso simplesmente não existe. Seria uma afronta à sua inteligência, pois você é adulto, já fumou há tempo suficiente para perceber que parar de fumar é um grande desafio. É uma doença crônica, séria e deve ser tratada com a responsabilidade que o assunto exige. Eu não vou falar um monte de blá 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 aqui para você e no final te oferecer um remédio mágico para parar de fumar. Clica aqui nesse botão para receber na sua casa 3 caixas desse remédio que nunca foi divulgado antes, que só as estrelas da Globo tiveram acesso até o momento, que a indústria do cigarro estava escondendo de você o tempo todo. Já recebeu algum tipo de anúncio assim? Pois é, tá cheio desse tipo de anúncio enganoso aqui na internet. O que eu vou te mostrar nessa aula é tudo que a ciência já comprovou ser eficaz no tratamento do tabagismo e, portanto, é no que você deveria investir o seu tempo, o seu dinheiro e a sua esperança de conquistar uma vida livre de cigarro. Sem milagre, sem pílula mágica, sem achismo. 100% baseado em evidência científica. E quando esse conhecimento chega para quem realmente precisa, pessoas como você que querem parar de fumar definitivamente, coisas assim começam a acontecer. E talvez você esteja me conhecendo agora e eu quero me apresentar melhor. Eu sou a Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista e atuo no tratamento do tabagismo e da doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que popularmente a gente fala enfisema, há mais de 14 anos. Pela minha especialidade, claro, sempre fez parte da minha rotina atender pacientes tabagistas. Mas após o meu doutorado, que foi sobre uma das principais doenças causadas pelo cigarro, a DPOC, eu precisei me aprofundar na abordagem do tabagismo. E desde então, eu já ajudei centenas de pessoas a abandonarem o cigarro. Eu acabei chegando aqui no online como muitos profissionais, durante a pandemia. Quando a pandemia estourou, o meu filho, o Matheus, tinha acabado de nascer. E por eu estar amamentando, eu não podia ir para a linha de frente do Covid, como todos os meus colegas da pneumologia. Então eu fui designada a ficar no atendimento online, na telemedicina, e comecei a ver centenas, literalmente centenas dos nossos pacientes que já tinham parado de fumar, terem recaída durante a pandemia. Claro, né? É a combinação perfeita. Estresse, medo, confinamento, gente perdendo emprego, gente perdendo familiar, ficando doente. Isso causou uma enxurrada de recaídas no tabagismo. E não só no Hospital de Clínicas, aqui em Curitiba, onde eu trabalho, mas em todo o mundo. Foi por essa necessidade que eu estruturei o tratamento do tabagismo que nós fazíamos presencialmente para um modelo online. E então surgiu a metodologia Mentalidade de Não Fumante. No começo eu fiquei bem desconfiada. Imagina tratar uma doença como o tabagismo sem ver a pessoa ali, ao vivo. Impossível. E foi um choque para mim ver que esse modelo online funcionou absurdamente bem. Acredita nisso? Eu não acreditava. Na verdade, tinha certeza que não ia dar certo. E realmente o resultado me surpreendeu. Não é que o tratamento foi tão efetivo quanto o presencial. Os resultados que eu tive com os meus pacientes no online foram muito superiores ao que eu conseguia no meu consultório, no modelo tradicional.
E existe uma razão para isso, que na verdade ela é muito simples, mas que nem nós médicos e nem os fumantes imaginam. Vou te explicar agora o porquê e você já vai entender. Imagina que você é um paciente com diabetes ou com pressão alta, por exemplo. Talvez você até seja esse paciente. Vamos pegar o diabetes como exemplo. Você vai numa consulta, o médico vê os seus exames, te prescreve uma medicação para controlar o açúcar do seu sangue, te orienta sobre a dieta e outras coisas. Você passa na farmácia com a sua receita, compra o seu remédio e começa a tratar a sua doença. Na grande maioria dos casos, é bem razoável o médico querer vê-lo daqui uns 2, 3 meses. A medicação leva um tempo para mostrar os resultados, não vai adiantar pedir um novo exame de glicemia tão cedo e nem o seu quadro clínico vai mudar tão rapidamente. Agora, no tabagismo, a coisa é diferente. O cara que quer parar de fumar, ele não precisa só de uma receita. O cara que quer parar de fumar, mesmo querendo muito, corre o risco de nem começar a tratar a sua doença, que é tão séria quanto o diabetes. E mesmo quando ele decide e consegue parar de fumar, ele corre o risco de recair em várias situações. Ele pensa em desistir do tratamento antes mesmo de começar por causa do estresse do dia a dia, do trânsito, do chefe chato, das contas para pagar. E quando ele decide tratar e consegue parar de fumar, coisas simples que fazem parte do dia a dia dele há anos, fazem ele correr o risco de botar tudo por água abaixo. O cafezinho de todo dia, a cervejinha do final de semana, os amigos fumantes. Eu não posso ver esse cara daqui a 3 meses. Ele não pode esperar um mês para te perguntar: doutora, eu tô com medo de sofrer sem o cigarro. Eu não sei como que eu vou fazer porque o meu marido fuma dentro de casa e não quer parar. E se eu engordar? E se eu falhar mais uma vez? Ou ele nem começa a tratar, ou ele recai amanhã debaixo do teu nariz. E isso é frustrante não só para você, mas para o médico também. Cada vez que o fumante tenta parar e não consegue, ele se decepciona com ele mesmo e demora muito mais tempo para fazer a próxima tentativa. Baixa a confiança, aumenta o estresse. E o que o fumante faz quando ele se sente assim? Fuma mais. É um ciclo literalmente vicioso e muito doloroso. E do outro lado, o médico sente que está enxugando gelo, se sente impotente e acaba tratando as consequências do tabagismo sem, de fato, resolver o problema. Por isso que nós vemos muitos médicos desmotivados a tratar o tabagismo como ele realmente devia ser tratado, de forma global, não apenas receitando um remédio, mas agindo nos 3 pilares da dependência ao cigarro. Agora o papo ele vai ficar um pouquinho mais técnico, mas eu não tenho como te mostrar o que funciona no tratamento do tabagismo sem você entender como a doença funciona. Provavelmente você já fuma há tempo suficiente para ter deduzido por você mesmo que fumar não é apenas uma questão de dependência química à nicotina. Tem mais coisa por trás desse vício. Eu quero que a partir de agora você faça um exercício de neurociência comigo. Você vai parar de pensar no cigarro como um vício, que de fato ele é, e como uma doença, que de fato ela é. A partir de agora, pelo menos até o final dessa aula, pensa no cigarro como o seu companheiro, o seu amor bandido. Se você quiser, até dê um nome para ele agora. Eu chamo de Nick por causa de nicotina. Mas você pode batizar o cafajeste aí com o nome que você quiser, de ex-marido, ex-namorada, aquele paquerinha que nunca te ligou de volta. A gente em neurociência chama isso de exercício de personificação. Muita gente para de fumar só entendendo isso aqui. Escolheu um nome aí? Então vamos para frente. A nicotina, responsável pela dependência química, é o pontapé inicial do vício. É a paixão inicial entre você e o Nick, aquela atração fatal. A cada tragada, em 7 segundos, a nicotina chega no seu cérebro, liberando uma onda de dopamina que dá a ele a sensação imediata de prazer. A cada tragada, essa sensação de prazer se repete e o seu cérebro rapidamente aprende que isso é bom, desestressa e relaxa. Mais ou menos quando você acabou de conhecer o Nick, ele é lindo, é tudo de bom e você não vê a hora de encontrar ele de novo. Cada vez que você encontra ele, é aquela euforia, o coração acelera, olhinhos brilhando, cara de bobo, sorrindo à toa. Não é assim? Quando a nicotina começa a diminuir no teu sangue, cerca de 2 horas após o seu último cigarro, o seu cérebro de fumante começa a gritar por mais dopamina e você vai atrás. Esse é o pilar 1 da dependência ao cigarro, a dependência química, a paixão.
Acontece que, além de gerar a sensação de prazer, a dopamina ativa outras áreas do seu cérebro para que ele reconheça em que contextos você fuma. Depois de um tempo, umas 4 semanas em média, o seu cérebro já percebeu que, por exemplo, sempre que você toma café, você fuma. E ele associa essas duas ações, fumar e tomar café. A partir daí, o seu desejo de fumar não depende mais apenas do sobe e desce da nicotina no seu sangue. Não importa se você acabou de terminar um cigarro. Esses gatilhos ambientais, como o cafezinho, fazem você acender outro cigarro no automático, sem você nem perceber. Você acabou de formar os hábitos relacionados ao cigarro, os seus rituais de fumante. Aqui, você e o Nick já estão saindo direto, ele já largou a escova de dentes lá no seu banheiro, já faz xixi de porta aberta, já tem até a senha do seu Wi-Fi e dá oi para os teus vizinhos. Ele já tomou conta do seu ambiente, da sua rotina. Esse é o pilar 2 da dependência ao cigarro, a dependência comportamental. E não subestime, ela é tão ou mais forte que a própria dependência química. E, enfim, o tempo passou e você e o Nick estão num relacionamento sério, longo, estável e até desgastado. Mas você já se acostumou tanto com a presença dele que não consegue mais se imaginar sem ele por perto, sem ele para resolver os seus problemas, sem o Nick para te fazer companhia, mesmo que você não o suporte mais. Você não gosta do cheiro, não gosta do gosto, mas não consegue pôr ele para fora de casa. O cigarro já se enraizou de uma forma na sua vida que você não consegue se reconhecer sem ele e se tornou o seu modo padrão para dar conta da sua ansiedade, da solidão, do tédio, das suas preocupações do dia a dia. E só de pensar em ficar sem ele, parece que seu mundo vai acabar. Esse é o pilar 3 da dependência ao cigarro, a dependência psicológica. Do mesmo jeito que não se termina um relacionamento de longo prazo tomando uma pílula mágica, não vai ser tomando um remédio ou usando um adesivo que você vai aniquilar os 3 pilares da dependência ao cigarro. Não vai ser um remédio que vai cortar essa relação psicológica profunda e os hábitos que você cultivou por anos com o cigarro. Os remédios de primeira linha para parar de fumar são terapias comprovadamente eficazes, que aumentam em cerca de 70% a 80% a taxa de sucesso do tratamento. Mas eles agem apenas no pilar 1, na dependência química ao cigarro. Eles vão aliviar os sintomas de abstinência e isso é essencial, porque essa é a primeira dificuldade que você vai ter que superar assim que parar de fumar. Sem o controle da fissura, muitos fumantes não passam nem do primeiro dia sem nicotina. Essa é a importância do tratamento medicamentoso. Mas, para os pilares 2 e 3, a solução não é remédio. Aliás, a medicina nunca foi só prescrever remédio. Essa é a parte mais fácil. Para eu agir e aniquilar a dependência comportamental e a dependência psicológica, você terá que treinar novas habilidades. Isso em tabagismo se faz através de técnicas de terapia cognitivo-comportamental e de neurociência. Na prática, como que faz isso? São exercícios validados em estudos científicos com o objetivo de fazer você interpretar os seus pensamentos de forma diferente. E quando você pensa diferente, você sente diferente. E quando você desperta emoções construtivas em vez de destrutivas, aí você age diferente. Terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo se refere às funções cerebrais que só o ser humano tem, como pensamentos e interpretação. E comportamental se refere à sua forma de agir. É a mudança da forma de pensar que muda a forma de agir. É esse o segredo. Lembra que eu te disse que a gente ia fazer 2 exercícios de neurociência, né? No primeiro, o de personificação, você teve que usar a sua imaginação, que é o quê? É uma habilidade cognitiva. Só o ser humano consegue fazer isso. Teu gato, teu cachorro não tem essa habilidade. Agora, você vai precisar de papel e caneta. Pode pausar o vídeo aqui que eu te espero. Esse exercício, ele vai ter 2 partes. Uma você vai fazer hoje e a outra amanhã, ok? Agora que você entendeu os 3 pilares da dependência ao cigarro, eu quero que você, após terminar essa aula, pegue um papel e anote cada cigarro que você fumar.
Escreve em que situação que você fumou, em poucas palavras, tipo no intervalo do trabalho, e põe o horário do lado. Depois do horário você vai colocar P1 para pilar 1 de dependência química, P2, pilar 2 para dependência comportamental e P3, pilar 3 para dependência psicológica. Eu quero que você classifique cada cigarro que você fumar para trazer para sua consciência o que você está fazendo no automático. Eu estou fumando esse cigarro porque eu estou sentindo falta de nicotina? Eu estou irritado, estou com dor de cabeça, sem concentração, que são os sinais de sintomas de abstinência e que a nicotina está baixa no seu sangue? Se você acha que foi isso, então você vai pôr P1, dependência química. Não. Esse aqui eu acendi logo depois do cafezinho, nem percebi e já estava com ele na mão. Foi puramente pelo hábito. Se você pensou assim, coloca lá, P2. Esse aqui eu fumei logo depois que eu briguei com meu marido. Ou para me acalmar antes de uma reunião importante. Então, pilar 3, dependência psicológica. Depois você vai analisar qual dos 3 foi o que você mais pontuou aí. E vai circular todos que você marcou pilar 2. Agora vamos para a segunda parte, que você vai fazer amanhã, assim que você acordar. Pega o seu papel, que vai ser a sua cola, e a sua missão, o seu desafio, vai ser não fumar todos o que você circulou. Aqueles que você marcou como P2, hoje você não vai fumar. Os cigarros do pilar 2 geralmente são os mais fáceis de se eliminar porque basta você trazer para sua consciência o que você estava fazendo no automático. Você anotou o gatilho e o horário que ele aconteceu ontem. Se você está na sua rotina normal, provavelmente esse gatilho vai aparecer do mesmo jeito e no mesmo horário. Basta você reconhecer o gatilho e estar com o seu cognitivo alerta. Agora é a hora do cafezinho. Vou para lá tomar sem levar o cigarro. A ferramenta cognitiva aqui é a autoconsciência. Pensar diferente é uma habilidade treinável. Exatamente como aprender a tocar piano, por exemplo. Você treina, segue um método, faz exercícios até que aquilo fique natural. O que quer dizer que você não pode ficar passivamente esperando essa chave virar na sua cabeça para, enfim, mudar a forma de pensar e um belo dia acordar e dizer, não preciso mais do cigarro para nada. Você tem que provocar essa mudança. Você precisa literalmente ensinar de novo o seu cérebro a tomar o café sem fumar, a lidar com o estresse sem precisar do cigarro, a curtir um filme sozinha sem estar em casa lá pendurada para fora da janela fumando. Não é magia. É ciência comportamental, não é milagre, é trabalho duro e não vem de graça, vem com treino. Se você estava distraído até agora, essa é a hora da aula que você anota num post-it o que eu vou te falar aqui para não esquecer mais. Tem que virar um mantra para você, tá? Então vai aí o primeiro post-it. Justamente por parar de fumar exigir o desenvolvimento de novas habilidades, é que, escreve aí, o difícil não é parar de fumar, é se manter sem um cigarro. Provavelmente você já tentou parar de fumar outras vezes e já percebeu isso. Mas é importante eu lembrar para que você saiba aonde está o real desafio, aonde que você vai ter que botar mais energia, se manter abstinente. Segundo post-it para você anotar, parar de fumar não é um evento isolado, é um processo. Anota isso aqui também. Não é só amassar a carteira de cigarro, jogar no lixo e dizer, chega, parei. Esse é o primeiro passo, que é muito importante, mas é só o primeiro. Ah, mas isso é óbvio. E é mesmo. Mas agora me responde. Às vezes que você tentou parar de fumar, você agiu de forma coerente com isso? Ou você tratou o problema como evento e não como processo? Por exemplo, você usou o adesivo por 1, 2 semanas e depois parou? Ou usou a goma de nicotina algumas vezes e desistiu? Fez uma única consulta com o seu médico e nunca mais voltou? Você lembra do exemplo do piano? Treinar uma nova habilidade. E essa nova habilidade é voltar a viver sem o cigarro. Um pouquinho de cada dia, até ficar natural. Agora, anota o terceiro post-it. Quem não aniquila o pilar 1, falha de cara. Quem não aniquila pilar 2 e 3, falha depois. Repete comigo.
Quem não aniquila pilar 1, falha de cara. Quem não aniquila pilar 2 e 3, falha depois. Anotou? Se você não está preparado para enfrentar os sintomas de abstinência e a fissura, e aqui está o papel dos medicamentos para parar de fumar. Controlar sintomas de abstinência, por isso que o remédio é importantíssimo, mas sozinho não resolve tudo. Se você não souber fazer isso, você vai falhar nos primeiros dias. Simples assim. Agora, a armadilha maior, aquela que deixa qualquer fumante arrasado. E atenção plena aqui comigo. O que vai te levar a ter recaída 3, 6 meses, às vezes 1 ano depois de você ter parado de fumar, quando você já está feliz da vida, que tinha mandado o Nick para aquele lugar, não vai ser o pilar 1, a dependência química. Vão ser os pilares 2 e 3, principalmente o 3. E digo mais, na maioria dos casos, não vai ser nada de grande acontecimento, como as pessoas pensam. Perdi um emprego, voltei a fumar, perdi um parente querido e tive uma recaída. Não, em 80% das vezes é algo besta, corriqueiro, que você podia ter evitado se tivesse o quê? Desenvolvido habilidades para aniquilar os pilares 2 e 3. Sim, eu vou repetir isso de novo. Eu fico até nervosa com vontade de socar o ar até você me ouvir. Você está entendendo que eu estou descrevendo para você como vai ser a sua recaída? Ou melhor, como seria, porque agora você já sabe e não vai cometer esses erros. É por isso que a maioria das coisas que você tentou para parar de fumar não resolveram, porque são incompletas, porque falta estratégia. Por isso que você usou a bupropiona e disse que não funcionou para você. Você só tratou o pilar 1 e nem sei se pelo tempo certo. Seu plano está incompleto. Por isso que você bateu de consultório em consultório médico e acha que ninguém resolve. Falta constância, processo. Por isso que você está reduzindo o número de cigarros e nunca chega no 0. E não vai chegar, porque falta estratégia. Você não sabe o que fazer depois, qual o próximo passo. Quando o assunto é parar de fumar, é como vencer uma guerra mesmo. Você tem que ser estratégico, agir de forma intencional. Não são atitudes soltas ao acaso, improvisadas. É tudo pensado. E o que é agir de forma estratégica e intencional? O nome disso é método. Um plano milimetricamente pensado para dar certo. Agora, como que eu consigo traçar um plano estratégico, treinar habilidades cognitivas, como nesses 2 exercícios que nós fizemos juntos aqui, em uma única consulta médica? Como que eu vou dar sequência a essa mudança de mentalidade que vai gerar sua mudança de comportamento se o teu retorno comigo ou com o seu médico, lá no meu consultório, vai ser só daqui a 3 meses? Não tem jeito, não tem como. Eu preciso estar mais próximo de você para não interromper o processo, para manter a constância, dar um passo de cada vez e promover a mudança. Você não vai aprender a tocar piano em um dia e também não vai aprender se você treinar hoje e depois treinar só daqui a 3 meses. Treinar a habilidade exige constância e mudar um hábito enraizado como fumar exige continuidade. Como que eu resolvo isso no presencial? Eu não sei te dizer. Eu tentei por anos e não consegui fazer isso acontecer dentro do meu consultório. A agenda é cheia, não bate a data que você precisa com a data que o seu médico tem disponível. Aí, quando enfim chega o dia da sua consulta, acontece um imprevisto, você tem que remarcar aquelas coisas, correria do dia a dia. Mas, no online, eu tenho um aliado. Essa coisinha aqui pode fazer eu estar perto de você 24 horas por dia, 7 dias da semana. Pode fazer eu buzinar na sua cabeça, te mandar exercício, como esses 2 que a gente fez aqui. Pode me ajudar a acompanhar o seu progresso e a detectar quando você estiver sob risco de recaída. Pode ser a ponte entre a sua dúvida e a minha orientação, exatamente na hora que você precisar. E foi assim que eu cheguei ao método Mentalidade de Não Fumante. Um programa online que aniquila os 3 pilares da dependência ao cigarro com um acompanhamento médico do começo ao fim do seu tratamento. Desde a avaliação da necessidade de prescrição do medicamento para parar de fumar, até a prevenção de recaídas. E de que forma? O programa tem 3 etapas: avaliação e prescrição de medicação. Assim que você se inscreve no programa, você vai agendar uma avaliação médica inicial comigo ou com um dos médicos especialistas do MNF. Depois de uma anamnese detalhada sobre o seu histórico de tabagismo,
tentativas prévias para parar de fumar, uso de medicamentos histórico clínico, nós definimos qual será a melhor terapia medicamentosa para te auxiliar na dependência química, caso seja indicado para você. Nessa avaliação, você vai receber a prescrição do adesivo, da goma, da pastilha de nicotina ou da bupropiona, que são as opções de terapia de primeira linha para o tratamento do tabagismo disponíveis no Brasil. Preparação e ação. Aqui você vai literalmente entrar em ação e provocar a sua mudança. Através do aplicativo do programa Uma Route, você vai entender por que desse nome lá dentro do MNF, você vai receber uma tarefa, um desafio por dia durante 28 dias, 4 semanas. Cada tarefa, que pode ser um vídeo, um áudio, um exercício, um questionário, contém técnicas cognitivo-comportamentais para provocar a mudança de mentalidade que você precisa para reaprender a viver sem o cigarro, sem riscos de recaída. Assim, você vai conseguir aniquilar os 3 pilares da dependência ao cigarro. Mas não se preocupe, porque apesar de serem exercícios poderosos, eles levam cerca de 10, 15 minutinhos e você vai poder fazer através do seu celular na hora que puder e do lugar que você estiver. Com isso, você não fica perdido e nem ansioso durante o processo, pois você sabe exatamente o que tem que fazer. Você só tem que se preocupar em concluir o desafio do dia. É nessa etapa também que você vai escolher o seu dia D. O dia do divórcio, o seu dia de parar de fumar. Todos os desafios, eles são calculados e distribuídos de acordo com a data que você escolheu para parar de fumar, permitindo que as tarefas sejam direcionadas de forma estratégica. Então, você vai ter as tarefas de preparação, pré-dia D, as de ação, que vão ser no dia que você parar de fumar, e de manutenção, após o dia D. Além dos desafios diários que você receberá aqui pelo aplicativo, nós temos um encontro marcado ao vivo pelo Zoom de 15 em 15 dias. É um momento que a magia acontece. Eu tenho a oportunidade de conhecer você melhor, tirar suas dúvidas ao vivo e todos os alunos da MNF se encontram para dividir suas experiências e compartilhar as suas vitórias. Essa interação de várias pessoas em busca de um objetivo comum, ela tem um efeito muito estudado em grupos de tabagismo e aumenta em 2 vezes a sua chance de parar de fumar. O grupo desperta 3 fatores essenciais para quem quer abandonar o cigarro. Primeiro, comprometimento. O compromisso público, compartilhado com outras pessoas, faz com que você se mantenha mais fiel à sua meta, com menos risco de desistir. O segundo é a motivação. Mesmo que você esteja em um dia pior, a sua motivação está lá embaixo. A motivação do grupo te devolve a energia para persistir. Isso aumenta a sua capacidade de resiliência. E o terceiro é o efeito do contágio social. Cada vez que você vê alguém igual ou muito parecido com você conseguindo aquilo que você também busca, te dá a certeza, a confiança que aquilo é possível, é atingível para você também. É o mesmo efeito que a gente vê em grupo de corrida. Você sozinho, às vezes, nunca conseguiu completar 10 quilômetros. Mas quando você está numa competição, numa corrida de rua, por exemplo, você consegue atingir esse marco. Incrível, né? Caso você não consiga estar com a gente ao vivo, todas as mentorias ficam gravadas para você ver e rever quando quiser. E a manutenção. Estatisticamente, o maior risco de recaída no tabagismo acontece até que você complete 1 ano sem o cigarro. Depois, o risco cai bastante. Então, nesses primeiros 12 meses, é uma fase de maior atenção. Por isso que a OMS, o Ministério da Saúde e o INCA, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer, orientam o segmento dos recém-não-fumantes por 1 ano. E é exatamente por isso que o programa Mentalidade de Não Fumante tem duração de 1 ano. Nós vamos te acompanhar por todo o seu ciclo de tratamento, para garantir que você tenha todo o respaldo para a prevenção de recaídas. Para isso, você tem um canal de suporte direto com o nosso time de especialistas, para tirar individualmente as suas dúvidas sempre que precisar, além das mentorias ao vivo comigo. Durante o ano, nós realizamos vários desafios coletivos para te tirar da procrastinação, caso você precise, sabe, daquele empurrãozinho a mais. Ai, doutora, eu tô acompanhando as mentorias, mas ainda não tive coragem de marcar meu dia D lá no aplicativo. Então, a gente junta todo mundo, marca um dia D coletivo e vai para cima. Você não tem como não progredir. Ou seja, é um programa de acompanhamento médico para tratamento do tabagismo, completo, simples de ser executado
e que te permite parar de fumar em 4 semanas por um custo bem menor do que você gastaria em várias consultas médicas individuais. E com vários benefícios do grupo, como eu te mostrei anteriormente. Você vai fazer parte da comunidade MNF assim que entrar, o que garante maior motivação, maior comprometimento, risco zero de procrastinação e, consequentemente, maior taxa de sucesso. Eu vou resumir aqui tudo que você vai ter acesso ao se inscrever no programa Mentalidade de Não Fumante. Uma avaliação individual comigo ou com um dos médicos especialistas do MNF para prescrever as medicações para o tratamento do tabagismo. Canal de suporte com os nossos especialistas para tirar as suas dúvidas sempre que você precisar. Acesso imediato a todos os desafios diários, aulas, vídeos, áudios e exercícios pelo aplicativo Marrute, exclusivo dos alunos. Mentorias quinzenais ao vivo comigo pelo Zoom, que também ficam gravadas para você rever quando quiser. E mais 2 super bônus para você evitar o ganho de peso ao parar de fumar. Um curso completo com o Aurélio Alfieri para realizar atividade física dentro de casa, guiado por esse que é um dos maiores educadores físicos do Brasil, e um planner nutricional prático para te ajudar no dia a dia, especialmente no primeiro mês após abandonar o cigarro. Como eu disse para você, eu tentei implementar isso no meu consultório presencialmente e eu não consegui. Por 2 motivos. Primeiro, falta de horário, tanto na minha agenda quanto dos meus pacientes, para fazer esse acompanhamento tão de perto assim. E o segundo motivo, custo. Hoje, uma consulta particular com um médico especialista está aí em torno de 500 a R$1.000, dependendo da região do país que você está. O mínimo de consultas para o tratamento adequado do tabagismo, para a gente aniquilar os 3 pilares, e que é a orientação do INCA, são 4 consultas. 4 consultas mais próximas no primeiro mês e depois uma consulta por mês no período de manutenção até completar um ano. Ou seja, você iria gastar em torno de R$2.000 a R$4.000 só no primeiro mês, mais no mínimo R$5.500 para realizar a manutenção. Um tratamento de pelo menos R$7.500. E você vai concordar comigo que, mesmo assim, ainda ia ser barato se comparado aos benefícios que você terá ao parar de fumar. Porque pode ser clichê, mas sem saúde a gente realmente não tem nada. Um dos meus propósitos ao criar o MNF era fazer com que aquilo que está lá dentro das revistas científicas, tudo que a neurociência, a ciência comportamental, a medicina já comprovou ser eficaz para parar de fumar, chegasse não só para o médico, mas na prática chegasse para quem mais precisa desse conhecimento, que é você que quer parar de fumar. E por um valor acessível. Pela forma como o MNF foi estruturado, por ser online e assim alcançar mais pessoas, eu consigo fazer com que um tratamento tão completo como esse chegue até você por um valor bem menor do que eu te disse agora há pouco. O seu investimento para resolver esse problema e parar de fumar definitivamente será de 12 vezes de R$ 108,53 ou então R$ 1.250 à vista. Você vai gastar menos de R$ 4,00 por dia com o seu tratamento. Isso é 1/3 do que você gasta hoje com cigarro. Ó, vamos pegar o Marlboro Vermelho como um exemplo. Ele custa em média no Brasil R$ 12,00, tá? Com o dinheiro que você economiza aí, um dia você paga 4 meses do seu tratamento. Quer dizer, você vai financiar todo o seu tratamento, sua saúde, sua liberdade, só com o que você vai economizar de cara sem comprar mais cigarro. E ainda vai sobrar, ó, R$3.000 no final do ano para você gastar com o que você quiser, com as coisas que realmente te fazem feliz. Jantar com seu marido, viajar com seus filhos, ir para a praia com seus netos, renovar seu guarda-roupa, enfim, o que você quiser. Mais uma vez, é milagre? É pílula mágica? Não, não é. Vai ter trabalho para conquistar esse objetivo? Vai. Vai ter trabalho e vai exigir o seu comprometimento. Você vai ter aula para assistir, desafios para cumprir e exercícios para treinar habilidades cognitivas. Mas você vai fazer isso com um mapa, que é o método. Um GPS, que é a equipe de especialistas do MNF do seu lado. E vai ter um combustível, que é a energia, o apoio, a motivação do grupo. E vai ter a certeza de ser o caminho mais eficaz, uma vez que toda a base do método é 100% científica. E eu vou deixar todas as referências que eu citei nessa aula nos créditos no final desse vídeo. Parece muita coisa quando eu te mostro de onde veio toda a metodologia MNF, não é? Mas, uma vez que você
tá lá dentro é simples, porque você vai se preocupar apenas em seguir um passo a passo, a cumprir uma etapa de cada vez com todo o suporte que você precisa. Você vai encarar o que agora é o problema parar de fumar como um desafio a ser vencido em pequenas etapas. Eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo a mesma pessoa e que uma chave já virou aí na sua cabeça. Agora só falta você se comprometer de vez com o seu sonho de parar de fumar. E o único jeito de tirar esse desejo do campo dos sonhos é entrar em ação, fazer acontecer. Clique no botão abaixo para fazer a sua inscrição e acessar o programa MNF agora mesmo. Assim que você completar a sua inscrição, todo o conteúdo já estará lá. Esse é o único passo que eu não posso dar junto com você, mas todos os próximos nós vamos estar juntos lá dentro do programa MNF. Te vejo no nosso primeiro encontro ao vivo. Até lá!